Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar que a situação de Crespo no São Paulo é perigosa, mas existem funcionários do Tricolor ainda mais ameaçados do que o técnico argentino. Quero falar também sobre Marlos. Que história é essa de que ele está trocando futebol ucraniano pelo brasileiro? Tem ainda informações do Corinthians, ótima notícia para o torcedor corintiano. No Santos as notícias não são tão boas, com problemas políticos, financeiros e também técnicos. No Atlético Mineiro a situação é completamente diferente. Nessa segunda-feira houve a estreia do token do Galo, que se valorizou, e o acordo com a Adidas está praticamente fechado. Vou falar ainda sobre Pedro Rocha e Yuri, que passaram por maus bocados nas últimas horas. Tem novidades sobre a média de idade dos principais clubes do futebol brasileiro, entre várias outras coisas. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos, para deixar vocês bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também deixa like que ajuda pra caramba na divulgação do canal. Daqui a pouquinho às 7 a gente vai estar ao vivo no programa do Nicola e o convidado dessa segunda-feira é a Lê Oliveira. Ótima chance de você perguntar, tirar dúvidas, bater papo, dar risada. Certamente vai ser um programa bem legal. Bom, bora começar o nosso papo de hoje falando sobre a possibilidade de termos 2 finalistas brasileiros na Sul-Americana extremamente jovens. É que a CS Sports Intelligence fez um levantamento sobre a média de idade de todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E os 2 mais jovens são justamente o Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, favoritos à final da Sul-Americana. Os 2 já venceram na partida de ida da semifinal. De acordo com esse levantamento, o Red Bull é o dono da menor média de idade entre os elencos, 24,6 anos para cada jogador. O Atlético Paranaense vem na sequência com uma média de idade de 25,9 anos. O Internacional é o terceiro, com 26,3 anos. Dados curiosos e que mostram que Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense estão pensando a médio e longo prazo, mas já estão colhendo frutos por agora. Uso espaço para comentários para dizer como é que você vê a média de idade do seu time nesse momento. Bora contar sobre Pedro Rocha e Yuri Castilho. Pedro Rocha do Atlético Paranaense e Yuri Castilho, atacante do CSA. Os 2 foram vítimas nas últimas horas de ofensas raciais. Ambos marcaram gols, o Pedro Rocha marcou 2 pelo Atlético Paranaense contra o Grêmio, o Yuri Castilho marcou o gol da virada na vitória do CSA por 2-1 contra o Cruzeiro, ambos nesse domingo. E pelas redes sociais os 2 foram alvos de inúmeros ataques. Separei 2 ataques específicos, um deles inclusive vai render processo na justiça. O advogado, o empresário do Pedro Rocha, o Hamilton Bernardo, me procurou para garantir que o departamento jurídico, os advogados que cuidam da carreira do Pedro Rocha já iniciaram a abertura de um processo contra uma torcedora do Grêmio que fez uma série de ofensas contra ele. Via Instagram, essa torcedora escreveu o seguinte: primeiro ela o xingou de uma série de coisas, depois afirmou ou lembrou que no Grêmio, enquanto atleta do Grêmio, o Pedro Rocha não marcou gols, e para completar, para fechar com chave de ouro, só que não, chamou o Pedro Rocha de merda, de favelado e de preto. O Pedro ficou extremamente desapontado e, repito, vai levar o caso às últimas consequências. Certamente essa torcedora vai tomar um belo de um castigo, até porque ofensa racial é crime, é importante que você saiba disso. Outro ponto, do Yuri Castilho, 26 anos de idade, o autor do gol, foi ele quem provocou o Cruzeiro com aquela história do Fala Zezé durante a comemoração. Torcedores do Cruzeiro, alguns irritados, foram às redes sociais do Yuri fazendo uma série de ofensas, entre elas ofensas raciais. O Yuri ainda não se manifestou se pensa em levar esse caso adiante ou não, tá? Bora falar a respeito agora da crise no Santos. Peixe que perdeu por 3-0 para o Juventude nesse domingo e ficou a uma posição da zona do rebaixamento. O que aconteceu? Nessa segunda-feira, um grupo de 50 conselheiros do Santos protocolou um pedido para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. A ideia é que todos os responsáveis pelo departamento de futebol apareçam para dar explicações sobre o atual momento do time. A preocupação desse grupo de conselheiros é de que o Santos não reaja e seja pela primeira vez em sua história rebaixado no Campeonato Brasileiro. A ideia desse grupo de conselheiros é que participem da reunião o presidente Andrés Rueda, todos os membros do comitê de gestão, além do André Mazuco, que é o diretor executivo de futebol, e o Jorge Andrade, que é o gerente de futebol. E aí, o que vocês estão tomando de precauções? O que vocês vão fazer a partir de agora? Já não pode mais contratar jogadores, o time não se acerta, não consegue vencer, não consegue marcar gols. Quais serão as providências? É mais ou menos assim que tem funcionado a preocupação desses conselheiros. Acho extremamente legítimo. Até porque o Santos vai num viés de baixa extremamente preocupante. Santos e Bahia hoje são os clubes grandes que mais me preocupam em relação ao rebaixamento, mais inclusive do que o Grêmio. Só para completar sobre o Peixe, nessa segunda-feira o Santos lançou sua terceira camisa das mais bonitas, toda azul,
a um valor de R$ 289,90. As camisas nunca são baratas, mas essa ficou de fato muito legal. Bom, bora falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar um grande acordo na justiça envolvendo todas as suas dívidas trabalhistas. Esse acordo foi inspirado em algo que a Portuguesa fez no primeiro momento, foi repetido pelo Santos e agora o Corinthians é o terceiro clube paulista a fazer parte. Como é que funciona? Concentra-se todas as dívidas trabalhistas com ex-funcionários, ex-jogadores, ex-treinadores, todo mundo que processa o Corinthians já em fase de execução, naquele momento em que o time tem as suas cotas penhoradas, uma série de estragos. Daí você concentra todas essas ações e faz um grande acordo na justiça para que todo mundo possa receber. Esse acordo, embora não tenha tido valor divulgado, gira entre 10 e 15 milhões de reais e será pago ao longo de 6 anos ou 72 parcelas. Acordo fechado na Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho. Eu acho uma notícia extremamente importante, embora não envolva campo, contratação, salário e tudo mais, porque vai permitir ao Corinthians que pare de ter uma série de penhoras. Cotas de televisão da Globo, era um dinheiro que o Corinthians contava. De repente esse dinheiro é penhorado. Cotas de um patrocinador, o Corinthians já estimava essa grana para pagar salários e aí de repente surge um oficial de justiça e penhora essa receita. A partir de agora, todas essas questões, pelo menos as ligadas às dívidas trabalhistas, não causarão tanta preocupação graças a esse acordo. Espero que outros clubes sigam o mesmo caminho. Bom, bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que vive um momento mágico. Nessa segunda-feira, por exemplo, foi o dia de estreia do token do Atlético. Você vai lembrar que algum tempo atrás, o Atlético vendeu 850 mil moedas no mercado. Essas 850 mil moedas foram vendidas de maneira muito rápida ao preço de $2. E hoje foi a estreia da criptomoeda do Galo, ou do token do Galo, no mercado. E a ideia era saber como é que o mercado reagiria, se essa moeda variaria para cima ou para baixo. E a notícia é positiva, ela começa valendo R$ 10,30, pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, ela já valia R$ 12,54, ou seja, um aumento superior a R$ 2,20. Numa clara demonstração de que o mercado está convencido de que o Atlético, a curto, médio e longo prazo, pode ser um bom ativo. Eu acho que, de fato, o Atlético, com a perspectiva de bons títulos nessa temporada, vai fazer com que essas moedas se valorizem ainda mais. Outra ótima notícia para o torcedor do Galo na véspera do confronto contra o Palmeiras. Embora ninguém possa admitir publicamente, uma fonte minha do Galo confirmou que o acordo com a Adidas está fechado. A pessoa até pediu desculpa pela demora para responder, disse que não poderia dar mais detalhes em relação a tempo de contrato, em relação a valores, porque existem cláusulas de confidencialidade e o Atlético está muito preocupado em terminar a parceria com a Lecoq Sportif de maneira positiva. E eu acho extremamente salutar, levando em consideração que o casamento com a Lecoq foi dos melhores. 2 mantos da massa lançados, um no ano passado e um nesse ano, extremamente positivos, com ótimas vendas. O nível de produtos, de camisas do Atlético extremamente bacana. Então, diante de tudo isso, o Atlético quer terminar esse ciclo com a Lecoq até o primeiro trimestre do ano que vem da maneira mais positiva possível. É importante contar que o acordo com a Adidas passa pela necessidade do Atlético em alcançar patamares repetidos pelos grandes clubes do futebol brasileiro. Com a Lecoq o Atlético tinha cota bem pequena de pagamento pelo fornecimento de material esportivo. Já com a Adidas, o Atlético se coloca num rol de clubes que passam a ganhar bastante pelo fornecimento de material esportivo, algo extremamente justo, levando em consideração que o Galo é hoje uma das principais potências do futebol brasileiro. Bom, bora falar agora sobre Marlos. Lembra dele? Meio atacante que passou bem pelo São Paulo, foi em 2011 para a Ucrânia, primeiro para o Metalist e em 2014 para o Shakhtar Donetsk, que está lá desde então, inclusive se naturalizou ucraniano, tem jogado pela seleção ucraniana e nesse momento, ao que parece, já está de olho na aposentadoria. O contrato termina em 31 de dezembro e o diretor do Shakhtar deu uma entrevista a um Mercato Itália, o nome do diretor é Sergei Palkin, e ele falou o seguinte, abre aspas, o Marlos manifestou o desejo de encerrar sua carreira na Ucrânia e voltar ao Brasil, fecha aspas. Essa frase foi compreendida por muitos torcedores de vários clubes brasileiros como uma afirmação de que o Marlos estava voltando, encerrando seu ciclo na Ucrânia e à procura de clube a partir de janeiro. E teve um monte de torcedor que ficou super animado. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Marlos para saber em que pé estava essa história, se já havia negociação, se ele já tinha alguma preferência, como é que ele estava funcionando, como é que estava funcionando isso na cabeça dele. E a informação que eu obtive dessa pessoa próxima ao Marlos é de que não é nada disso.
a ideia dele é se aposentar na Ucrânia e no futebol. Em dezembro, ele pendurar chuteiras mesmo com apenas 33 anos de idade. E ele vai voltar ao Brasil, mas para morar aqui, para fixar residência, para ficar ao lado da família, tá há bastante tempo fora. Perguntei se era uma decisão irreversível. E essa pessoa disse que não, embora era uma decisão que estava sendo amadurecida junto ao Marlos e também a sua esposa. Só uma grande reviravolta, talvez uma grande proposta pudesse fazer o Marlos mudar de ideia, pelo menos essa situação no momento, e eu prometo ir atualizando vocês sobre qualquer novidade sobre esse assunto. Combinado? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Hernan Crespo, São Paulo, demissão e mais. Que o Hernan Crespo está ameaçado, isso não é novidade para ninguém. Jogo contra a Chapecoense é extremamente importante, mas existem 3 membros da comissão técnica do Crespo que estão numa situação ainda mais delicada do que a do Crespo. E eu ouvi de uma pessoa muito importante dentro do São Paulo que se o São Paulo tivesse perdido para o Atlético Mineiro, é bem possível que esses 3 auxiliares da comissão técnica fixa do Hernan Crespo já tivessem sido demitidos. Repito, o Crespo ficaria, mas 3 membros da comissão técnica dele teriam caído. Quando o Crespo chegou ao Brasil, ele trouxe 5 auxiliares. Quais são esses 3 com a corda bamba? Ou com a corda no pescoço? O primeiro deles, o preparador de goleiros, o Gustavo Gustavo Nepote. Por quê a crítica em relação ao trabalho do Gustavo? A avaliação de que os treinos dele são muito ruins e a consequência tem sido vista em campo com um desempenho muito ruim do Thiago Volpi. É o pior momento do Thiago desde que ele foi contratado pelo São Paulo, com falhas decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores da América. A avaliação interna, depois de uma série de reuniões que aconteceram nos últimos dias, é de que o trabalho do Gustavo é inferior ao de vários preparadores de goleiros brasileiros. E não há muito motivo para continuar com ele, levando em consideração que o trabalho não é positivo. Outro que está muito ameaçado é o Alejandro Kohan, que é o auxiliar técnico do Crespo. Foi durante muito tempo o grande braço direito do Crespo. É o responsável por toda a coordenação física dos trabalhos, de capacidade física, e esse é o grande ponto. O São Paulo tem tido recorde de lesões musculares no futebol brasileiro. E a avaliação interna, embora o São Paulo certamente não vá admitir isso de forma pública, é de que o Alejandro perdeu a mão. Não estava habituado a um calendário extremamente mais rigoroso e muito mais puxado do Brasil na comparação com a Argentina, e ele acabou não conseguindo lidar com um ritmo de treinos bacana que não impedisse as lesões. Pior, o Crespo se viu obrigado nas últimas semanas a reduzir a carga de treinos no dia a dia, e isso tem impacto no jogo. O São Paulo do primeiro semestre, no Campeonato Paulista, que conseguia marcar pressão, não tem mais essa capacidade física, porque se viu obrigado a diminuir a carga de treinos e, diante disso, para evitar lesões, a consequência é vista em campo. A situação do Alejandro Kohan é muito ruim, a chance dele ser demitido em caso de novos tropeços é grande, e com ele também pode cair o seu filho, o Tobias Kohan, que é auxiliar técnico dessa comissão. É aquele que tem uma função menos definida entre os 5 auxiliares argentinos contratados pelo Crespo. Então o Alejandro cairia ao lado do Tobias e o Gustavo Nepote seria trocado por conta do trabalho com a preparação dos goleiros, que é considerado ruim. Repito, se o São Paulo tivesse sido derrotado pelo Atlético, é possível até que esses caras já tivessem caído no próprio domingo. Você pode estar se perguntando se o Crespo toparia continuar no São Paulo, mesmo com a saída desses 3. A informação que eu obtive é de que o Crespo considera, pensa, não tem uma posição final definida, mas ele já entende que a avaliação do trabalho dos auxiliares dele, pelos dirigentes do São Paulo e também pelos jogadores, não é uma avaliação positiva. Até por isso, você vai ler ou ouvir vários lugares dizendo que o Crespo, a partir de agora, vai tomar as rédeas e vai tentar centralizar todas as grandes decisões envolvendo o departamento de futebol de São Paulo. Para arrematar, a multa rescisória para a demissão do Crespo, e só para a demissão do Crespo, é de $750 mil ou 4 milhões de reais. O custo do Crespo e dos seus 5 auxiliares por mês é de R$1 milhão por mês.